O silêncio do Lago Ness guarda mais do que simples reflexos de montanhas cobertas por névoa. Por séculos, essa imensa massa de água na Escócia se tornou palco de um dos maiores mistérios da humanidade. Relatos estranhos atravessaram gerações. Viajantes juraram ter visto algo colossal emergindo das profundezas, e a ciência passou a ser desafiada diante de testemunhos que não se encaixam em nenhuma explicação lógica. Esse mistério não é apenas uma história local, mas sim um enigma que atravessou fronteiras, alimentando medos, teorias e esperanças. E é por isso que hoje, juntos, vamos mergulhar nas águas turvas do lago mais famoso do mundo para buscar respostas que muitos prefeririam manter escondidas. Antes de começarmos, lembre-se: se você é fascinado por segredos enterrados, por histórias que desafiam o senso comum e por enigmas que resistem à verdade oficial, inscreva-se agora no canal Guardião do Cronos. Aqui, nós damos voz ao que foi silenciado, trazemos à tona aquilo que o tempo tentou esconder. Ative o sino das notificações e se prepare, pois a história de hoje vai te fazer questionar a linha tênue entre lenda e realidade. Imagine-se diante do lago, numa manhã fria, quando a neblina cobre a superfície e parece engolir qualquer visão além de alguns metros. Você ouve o vento cortando as colinas, o som de uma água calma, mas profunda, e sente o arrepio da solidão. Agora, imagine uma sombra se movendo rápido demais, grande demais, para ser confundida com um peixe ou uma ondulação qualquer. O coração dispara, os olhos tentam fixar a imagem, mas em segundos ela desaparece. É essa experiência que milhares de pessoas dizem ter vivido, e é esse relato que mantém viva uma das mais intrigantes criaturas lendárias de todos os tempos. Mas o que realmente se esconde sob as águas do Lago Ness? Estaríamos diante de um animal desconhecido pela ciência, talvez sobrevivente de uma era perdida? Ou será que a própria história de Nessie, como ficou carinhosamente apelidada, é apenas uma construção coletiva, alimentada pelo medo e pela necessidade humana de acreditar em algo maior? Essa é a jornada que iremos percorrer juntos, analisando relatos antigos, expedições modernas e teorias que vão do científico ao conspiratório. A cada camada dessa investigação, vamos mergulhar mais fundo, não apenas no lago, mas também no próprio imaginário humano. Prepare-se, pois a viagem de hoje não é apenas sobre o monstro em si, mas sobre a forma como lidamos com o desconhecido, com os segredos que resistem ao tempo e com a eterna necessidade de acreditar que ainda existem mistérios além do alcance da razão. As águas do Lago Ness não são comuns. Sua extensão chega a quase 40 quilômetros e sua profundidade ultrapassa os 200 metros, tornando-o um dos maiores reservatórios naturais do Reino Unido. Mas o que mais impressiona é sua aparência. Águas escuras, turvas, que escondem o que existe embaixo da superfície. É como olhar para um espelho negro da natureza, um portal entre o visível e o oculto. Não é de se espantar que, desde os tempos antigos, os moradores da região associavam o lago a forças desconhecidas, acreditando que ali habitavam espíritos ou criaturas poderosas. Essas crenças se espalharam entre povos celtas e escoceses, que já possuíam tradições de criaturas aquáticas conhecidas como kelpies, espíritos metamórficos que podiam assumir a forma de cavalos para atrair humanos até sua morte nas águas. Ao longo dos séculos, o Lago Ness se tornou não apenas um espaço físico, mas um território mítico, uma fronteira entre mundos. Muitos acreditavam que suas águas eram um portal que escondia passagens para dimensões além da compreensão humana. A cada novo relato de avistamento, a sensação de que algo espreita sob a superfície apenas se intensificava. Pescadores falavam de sombras que seguiam seus barcos. Moradores diziam ter ouvido ruídos fortes, como se algo imenso se movesse nas profundezas. Nessie não era um nome ou uma figura única ainda. Era uma presença, uma entidade que fazia parte do dia a dia da região. Mas o mais intrigante não são apenas as histórias populares. O Lago Ness, por sua própria natureza, desafia a investigação.
Sua profundidade, combinada à turbidez da água, impede que a luz penetre além de alguns metros. Isso significa que, mesmo com tecnologia avançada, grande parte do que existe lá dentro permanece invisível, inacessível. O lago se torna, assim, o cenário perfeito para abrigar segredos, para proteger aquilo que não deve ser revelado com facilidade. Assim, o chamado das águas não é apenas literal. É como se o lago convidasse exploradores, cientistas, curiosos e sonhadores a mergulharem em sua escuridão, sempre oferecendo pistas, mas nunca revelando a verdade completa. Nessie, nesse contexto, é mais do que um monstro. É a própria personificação do mistério, um guardião silencioso que desafia a arrogância humana diante da natureza. Quando falamos sobre Nessie, é comum pensar que tudo começou no século XX, com jornais sensacionalistas e fotos enigmáticas. Mas a verdade é que as primeiras menções a uma criatura estranha no lago Ness remontam a séculos antes. Um dos registros mais antigos vem do século VI, através dos relatos de São Columba, um missionário irlandês que viveu entre os povos da Escócia. Segundo os escritos, Columba teria testemunhado um ataque de uma besta aquática contra moradores locais, e em sua presença a criatura teria recuado. Para muitos, trata-se apenas de um relato lendário, uma forma de engrandecer os feitos do santo. Mas para outros, é o primeiro indício de que algo realmente habita aquelas águas. À medida que a Idade Média avançava, o lago continuava a ser envolto em superstição. Povos celtas, conhecidos por sua forte relação com o mundo espiritual e a natureza, transmitiam histórias sobre criaturas aquáticas guardiãs. Esses relatos, embora fragmentados, mostram que o lago nunca foi considerado comum. Sua extensão e sua aparência impenetrável criavam naturalmente o palco para o nascimento de lendas. E é importante destacar que esses povos viam o lago não apenas como um espaço físico, mas como uma espécie de passagem entre mundos, onde entidades podiam transitar livremente. Com o passar dos séculos, a figura do monstro do lago Ness começou a ganhar novas formas, adaptando-se às visões de cada época. Em tempos de caça às bruxas e superstição religiosa, a criatura foi vista como obra demoníaca. Mais tarde, na modernidade, ela foi reinterpretada como possível animal pré-histórico sobrevivente, encaixando-se no espírito científico da época. O mais interessante é que, independentemente da versão, a presença de algo desconhecido nas águas nunca deixou de ser contada. Isso mostra que Nessie, mais do que um simples mito, se tornou parte viva da identidade escocesa. Muitos cronistas e viajantes que passaram pela região anotaram em seus diários relatos de sombras vistas no lago, movimentos anormais da água ou histórias compartilhadas por moradores. Alguns desses registros foram desacreditados, enquanto outros permaneceram sem explicação. Mas a repetição de testemunhos ao longo de diferentes séculos, culturas e contextos cria um padrão difícil de ignorar. Não se trata apenas de histeria coletiva. É como se o lago guardasse uma memória, um eco contínuo que se manifesta de tempos em tempos para lembrar que algo ali escapa à nossa compreensão. Dessa forma, os ecos da história não são meras lendas, mas fragmentos de uma narrativa maior, que se estende por mais de 1000 anos. Cada relato, cada registro, cada testemunho reforça a ideia de que o Lago Ness não é um cenário geográfico, mas um palco onde realidade e mito se entrelaçam. E quanto mais mergulhamos nesses relatos, mais nos aproximamos de uma pergunta inevitável. Se tantas gerações diferentes afirmaram ver algo nas águas, será mesmo possível que tudo não passe de imaginação? Em 1934, uma imagem mudou para sempre a forma como o mundo enxergava o Lago Ness. Publicada em um jornal britânico, a chamada Fotografia do Cirurgião mostrava uma silhueta escura emergindo das águas, um pescoço longo e curvado, lembrando o de um réptil pré-histórico. Para muitos, era a prova definitiva de que Nessie existia. O impacto foi imediato. Manchetes se espalharam.
pessoas começaram a viajar de todo o planeta para tentar ver o monstro, e o lago escocês se transformou em palco de fascínio global. Pela primeira vez, uma lenda local ganhava status de mito mundial, atravessando fronteiras e se tornando parte da cultura popular. A força daquela imagem não estava apenas no que mostrava, mas no que sugeria. O borrão enigmático, a silhueta sem detalhes, a ausência de um contexto claro, tudo isso alimentava a imaginação. Era como se a fotografia abrisse uma janela para o mistério, convidando cada pessoa a preencher as lacunas com seus próprios medos e desejos. Cientistas discutiam, céticos debochavam, mas ninguém conseguia ignorar. Até mesmo os que não acreditavam na foto eram obrigados a falar sobre ela, reforçando ainda mais a notoriedade do monstro. Durante décadas, essa fotografia foi exibida em revistas, jornais e programas de televisão. Tornou-se uma das imagens mais reconhecíveis do século XX, rivalizando até com registros históricos de guerras e descobertas científicas. O monstro do Lago Ness não era apenas um mito escocês. Havia se transformado em um fenômeno cultural global, explorado por filmes, livros e documentários. E, com cada repetição da imagem, o mistério se fortalecia. Não importava se as provas eram frágeis ou inconclusivas. O importante era o poder da narrativa que a fotografia carregava. Anos depois, investigações revelariam que a imagem poderia não passar de uma fraude. Alguns envolvidos admitiram que era apenas um modelo em miniatura colocado na água, manipulado para enganar. Mas a essa altura, a lenda já havia ultrapassado o ponto de retorno. A fotografia, mesmo desacreditada, já havia cumprido sua missão: fixar Ness no imaginário coletivo. Ela se tornou menos sobre a verdade objetiva e mais sobre o mito em si, como uma chama que, mesmo descoberta como artifício, continua a iluminar. E assim, paradoxalmente, a foto que poderia ter destruído a credibilidade do monstro apenas serviu para consolidá-lo ainda mais. O público, em vez de rejeitar a lenda, preferiu acreditar na possibilidade. Porque, no fundo, a humanidade precisa de mistérios, de enigmas que escapem à lógica. E o monstro do Lago Ness, graças àquela fotografia, passou a ser um símbolo universal do inexplicável, uma lembrança de que, mesmo em um mundo cada vez mais controlado pela ciência, ainda há espaço para o desconhecido. Com o sucesso da famosa fotografia, uma verdadeira onda de expedições científicas tomou conta do Lago Ness. Universidades, jornalistas e até milionários decidiram investir tempo e recursos para desvendar a criatura. Alguns usaram barcos equipados com radares, outros instalaram câmeras ao redor do lago, e havia ainda aqueles que simplesmente ficavam dias inteiros à beira da água, esperando um movimento estranho nas ondas. Era como se o lago tivesse se tornado um portal para a imaginação e, ao mesmo tempo, um laboratório a céu aberto. Para os moradores locais, cada visita de pesquisadores aumentava a aura de mistério e também trazia prosperidade, pois o turismo crescia a cada nova manchete. Durante os anos 60 e 70, surgiram expedições que marcaram a história do mito. Uma das mais conhecidas envolveu o uso de sonares para mapear o fundo do lago. Os resultados mostraram grandes sombras móveis, algo que não poderia ser facilmente explicado como cardumes ou formações rochosas. Esses registros reforçaram a crença de que algo de fato se escondia sob as águas profundas, invisível a olho nu, mas detectável por equipamentos modernos. Para muitos cientistas, isso era a prova de que ainda havia segredos não revelados em nosso planeta, escondidos justamente nos lugares onde menos olhamos. No entanto, para cada descoberta intrigante, havia também um contra-argumento cético. Muitos diziam que as sombras captadas pelos sonares eram apenas distorções do equipamento, ou mesmo grandes troncos submersos que se deslocavam com as correntes. Alguns afirmavam que os movimentos misteriosos nas águas não passavam de ilusões criadas pelo vento e pelo formato peculiar do lago. Ainda assim, essas explicações nunca conseguiam apagar completamente a chama da dúvida.
A cada refutação surgia uma nova evidência que trazia o mistério de volta. As caçadas ao monstro também inspiraram um espírito quase aventureiro, como se os pesquisadores fossem caçadores modernos em busca de uma criatura lendária. Documentários mostravam equipes acampadas, barcos navegando na escuridão e pessoas olhando fixamente para a superfície calma do lago, esperando que, a qualquer momento, o impossível emergisse diante delas. Esse clima cinematográfico ajudou a manter o mito vivo, não apenas como um enigma científico, mas também como um espetáculo de entretenimento. O mundo inteiro assistia, fascinado, como se Nessie fosse uma estrela de cinema prestes a fazer sua aparição. No fim, nenhuma dessas expedições conseguiu fornecer uma prova definitiva. Mas, curiosamente, isso não matou o interesse. Pelo contrário, a ausência de respostas concretas apenas aumentou a mística. Porque, em essência, o monstro do Lago Ness não depende de evidências para sobreviver. Ele existe no equilíbrio entre crença e dúvida, no espaço entre o que vemos e o que queremos acreditar. E talvez seja exatamente isso que o torna tão poderoso. Não importa quantos radares, câmeras ou cientistas tentem explicar, sempre haverá algo nas águas turvas do lago que escapa à compreensão. Ao longo dos anos, o mistério do monstro do Lago Ness deixou de ser apenas uma curiosidade turística e se transformou em um campo fértil para teorias de conspiração. Muitos acreditam que o governo britânico sabe mais do que admite. Há relatos de pescadores e moradores locais que juram ter visto militares esvaziando áreas próximas ao lago em determinadas noites, como se estivessem conduzindo operações secretas. Outros dizem ter visto veículos estranhos e até cientistas uniformizados, trabalhando longe das câmeras, como se estivessem monitorando algo que jamais poderia ser revelado ao público. Para esses teóricos, Nessie não é apenas uma lenda, mas parte de um segredo bem guardado. Alguns vão ainda mais longe e afirmam que a criatura teria sido capturada em algum momento do século passado e levada para laboratórios militares. Nessie, para eles, poderia ser um fóssil vivo, um animal pré-histórico sobrevivente que se escondeu nas profundezas do lago e que despertaria interesse não apenas científico, mas também estratégico. Se fosse real, estudar sua biologia poderia abrir portas para avanços em genética, biotecnologia e até mesmo em técnicas de sobrevivência em ambientes extremos. Um ser vivo assim seria um tesouro inestimável e talvez perigoso demais para ser compartilhado com o público. Documentos classificados que nunca vieram à tona são citados como prova de que existe um esforço sistemático para abafar qualquer evidência real. Teóricos apontam para uma suposta ligação entre relatos do monstro do Lago Ness e arquivos da Segunda Guerra Mundial. Na época, submarinos alemães foram avistados na região, e há quem acredite que os nazistas também estivessem interessados no lago. Essa narrativa conecta Nessie a uma teia muito mais ampla de segredos globais, onde criaturas lendárias e agendas militares se entrelaçam em um jogo de poder silencioso. Há ainda outra teoria que diz que o monstro do Lago Ness pode não ser uma criatura no sentido tradicional, mas sim uma manifestação de algo muito maior. Alguns estudiosos do ocultismo defendem que o lago funcionaria como um portal dimensional, um ponto de interseção entre nosso mundo e outras realidades. Nessie, nesse contexto, não seria apenas um ser físico, mas um reflexo de algo que vem e vai entre universos, deixando rastros apenas o suficiente para alimentar a imaginação humana. Essa visão adiciona uma camada quase espiritual ao mistério, transformando o lago em um local sagrado para aqueles que acreditam na existência de outros planos. No final, o que mantém essas conspirações vivas não são provas concretas, mas justamente a ausência delas. O silêncio oficial, combinado com relatos sempre contraditórios, cria um terreno fértil para especulações. Afinal, em um mundo onde governos escondem segredos de guerra, onde arquivos desaparecem e onde o poder é construído muitas vezes sobre a informação, por que não imaginar que uma criatura lendária também poderia estar sendo ocultada?
O monstro do Lago Ness, nesse cenário, deixa de ser apenas uma figura mítica para se tornar símbolo de tudo aquilo que nos é negado. A verdade que talvez esteja diante dos nossos olhos, mas que nunca será revelada por completo. Ao longo das décadas, o monstro do Lago Ness deixou de ser apenas uma curiosidade local e se transformou em um dos símbolos mais duradouros da cultura popular mundial. Nessie ganhou vida própria, aparecendo em livros, filmes, desenhos animados e até campanhas publicitárias. Para os escoceses, tornou-se uma verdadeira marca nacional, tão reconhecível quanto o whisky ou a gaita de foles. A criatura do lago não é apenas uma lenda, é um patrimônio cultural que ultrapassa gerações, passando de avós para netos como uma história viva, que mantém a Escócia envolta em um manto de mistério e magia. O fascínio pelo mito também alimentou uma indústria turística multimilionária. Todos os anos, milhares de visitantes de diferentes partes do mundo viajam até Inverness apenas para ter a chance de avistar a criatura. Empresas locais oferecem passeios de barco, excursões guiadas e até equipamentos especializados para caçar Nessie. O simples ato de se aproximar da margem enevoada do lago já desperta emoções intensas, como se cada onda na superfície pudesse ser um sinal da criatura espreitando por baixo. Assim, o mito transcendeu a lenda e se transformou em uma experiência cultural e econômica, sustentada pela imaginação coletiva. Mas mais do que dinheiro e entretenimento, o monstro do Lago Ness representa algo profundamente humano: a necessidade de acreditar no inexplicável. Em um mundo cada vez mais dominado pela tecnologia, onde respostas parecem estar a um clique de distância, Nessie nos lembra que ainda existem mistérios não resolvidos. É como se o lago guardasse um segredo que desafia a arrogância científica, dizendo a todos nós que nem tudo pode ser medido, catalogado ou explicado. A criatura se tornou, nesse sentido, um símbolo da resistência do mistério em meio ao avanço implacável da racionalidade moderna. Além disso, o mito de Nessie toca em algo universal: o desejo de acreditar em monstros, em criaturas além da nossa compreensão. Seja no mar, nas florestas ou nos céus, toda cultura carrega suas próprias lendas de seres que escapam ao controle humano. O Lago Ness, então, funciona como um espelho que reflete não apenas uma possível criatura, mas também a essência da imaginação humana. Nessie não é apenas escocesa, é um mito global, que ressoa com pessoas em qualquer lugar do planeta, porque toca em nossos medos mais antigos e em nossa esperança secreta de que o mundo ainda guarde maravilhas escondidas. No fim, o verdadeiro poder do mito não está em provar se Nessie existe ou não, mas em como essa lenda une pessoas de diferentes idades, culturas e gerações em torno de uma mesma história. Pais contam aos filhos, turistas contam aos amigos e escritores reinventam a narrativa para novos públicos. O monstro do Lago Ness se torna, então, um elo invisível entre passado e presente, entre o real e o imaginado. Sua força cultural prova que, independentemente da verdade, algumas histórias são tão poderosas que sobrevivem ao tempo, moldando identidades e inspirando sonhos que vão muito além da névoa escocesa. Apesar de décadas de pesquisas, investigações e avanços tecnológicos, o monstro do Lago Ness continua envolto em sombras. Cada nova expedição que tenta provar sua existência parece apenas adicionar mais perguntas ao enigma. Sonar de última geração já registrou anomalias nas profundezas do lago, objetos grandes que surgem e desaparecem como se fossem fantasmas aquáticos. Ainda assim, a ciência permanece dividida, incapaz de apresentar uma resposta definitiva. O mistério, em vez de se dissipar, se fortalece a cada tentativa de solucioná-lo, como se o lago tivesse vontade própria de guardar seu segredo. Essa persistência do enigma faz com que Nessie se torne mais do que um simples mito. Ele se transforma em um desafio quase filosófico. Afinal, será que a humanidade precisa mesmo de uma prova concreta, ou o verdadeiro fascínio está justamente no desconhecido? O Lago Ness se torna um palco onde a ciência e o imaginário travam uma batalha silenciosa,
um espaço em que cada onda pode significar tanto a presença de uma criatura pré-histórica quanto apenas um reflexo de nossa própria necessidade de acreditar. Para muitos, o mistério é combustível para a esperança. A cada foto borrada, a cada testemunho de um visitante que jura ter visto algo, reacende-se a chama do "e se?". Essa chama mantém vivo um dos maiores enigmas da era moderna, mesmo diante de céticos que afirmam que tudo não passa de uma combinação de ilusões, boatos e interesses turísticos. O monstro do Lago Ness sobrevive, acima de tudo, na mente e no coração das pessoas, sustentado pela curiosidade e pela imaginação humana. Há quem diga que a resposta definitiva pode já ter sido encontrada e silenciada. Teorias conspiratórias falam sobre relatórios escondidos, filmagens secretas e até investigações militares que nunca chegaram a público. Sejam reais ou não, essas narrativas adicionam ainda mais camadas ao mito, reforçando a sensação de que há algo maior escondido sob a superfície turva do lago. Nessie, nesse contexto, não é apenas um monstro, mas um guardião de segredos, uma chave para portas que talvez nunca devamos abrir. No fim das contas, o mistério persiste porque nós queremos que ele persista. A humanidade precisa de lendas, de enigmas que resistam ao tempo e à lógica. O monstro do Lago Ness não é apenas uma criatura ou um boato. É um lembrete de que, por mais que avancemos em tecnologia e conhecimento, sempre haverá fronteiras além do visível. Nessie é o símbolo de que o desconhecido ainda habita nosso mundo, e talvez seja justamente essa incerteza que o torna eterno. O monstro do Lago Ness é mais do que uma lenda que atravessou gerações. Ele é um espelho da própria alma humana. Ao longo de quase um século de relatos modernos, Nessie deixou de ser apenas uma criatura escondida nas profundezas para se tornar um fenômeno cultural, uma história que desperta medo, fascínio e curiosidade em iguais medidas. Mesmo sem provas definitivas, sua presença simbólica é tão forte que já o tornou eterno. A cada nova geração, as pessoas voltam seus olhos para o lago com a mesma pergunta que ecoa desde o primeiro relato: o que se esconde por trás de suas águas sombrias? Mais do que tentar provar ou refutar, talvez o verdadeiro poder do mistério esteja em nos manter sonhando. Nessie nos lembra que nem tudo pode ser explicado de forma racional e que, por mais que a ciência avance, sempre haverá espaços intocados onde o desconhecido resiste. Essa chama da dúvida é o que mantém viva a nossa busca, porque, no fundo, o lago não guarda apenas a possibilidade de um monstro, mas sim a esperança de que o extraordinário ainda possa existir em nosso mundo tão explicado. E se, em algum momento, a verdade já tiver sido descoberta e escondida? Essa possibilidade não apenas alimenta teorias conspiratórias, mas também fortalece a narrativa de que há segredos que não devem ser revelados. O silêncio das autoridades, os relatórios desaparecidos e os registros inconclusivos reforçam a ideia de que o monstro do Lago Ness pode ser parte de algo muito maior. Talvez Nessie não seja apenas uma criatura aquática, mas uma peça em um quebra-cabeça que envolve ciência, história e até mesmo interesses ocultos. É justamente essa dualidade entre mito e realidade, entre ciência e lenda, que faz do monstro do Lago Ness uma das histórias mais duradouras do planeta. Ao olhar para suas águas, não vemos apenas reflexos, mas também projeções de nossos maiores medos e desejos. Nessie se torna, assim, um símbolo daquilo que não podemos controlar nem compreender por completo. Um lembrete de que o mundo ainda guarda segredos, por mais que tentemos desvendá-los. E enquanto a neblina continuar a se erguer sobre o Lago Ness, a lenda seguirá viva. Talvez nunca encontremos uma resposta definitiva, mas, de certa forma, isso já não importa mais. O mito, a curiosidade e o fascínio já se tornaram parte da própria identidade humana. E aqui, no Guardião do Cronos, vamos continuar explorando essas fronteiras invisíveis, lembrando que o desconhecido não é uma barreira, mas um convite. Então, se você chegou até aqui, não se esqueça, inscreva-se no canal, porque ainda há muitos mistérios esperando por nós.